Obrigado, Verônica. Eu cumprimento todos vocês desde Genebra. Eu tive um probleminha, porque aqui a hora mudou, o horário mudou há muito pouco, de sábado para domingo, então isso trouxe algum problema com o horário. Como a Verônica disse, o objetivo desta sessão é tratar daquilo que está sendo feito em nível multilateral no e-commerce. Para isso, diretamente vou passar para a minha apresentação. Estão vendo? Não. Estão vendo? Eu quero compartilhar minha tela. Si quieres, la puedo proyectar desde acá, Raúl. Eu posso projetar daqui, Raul. No tengo problema. Vou tentar fazer eu, porque fiz umas pequenas mudanças. Ahora sí, perfecto. Agora podemos ver. Adelante. Muito bem. Então, diretamente vamos entrar na apresentação. Eu queria dizer o que é a OMC, ou o que ela faz, mas acho que as pessoas aqui conhecem bastante bem as funções da organização. Só queria lembrar que dentro do trabalho da organização tem três pilares fundamentais do nosso trabalho: a elaboração de normas através de negociações comerciais dentro da OMC, a administração dessas normas e também a avaliação das políticas comerciais dos membros. Em terceiro lugar, a resolução de diferenças que possam surgir na aplicação dessas normas. Então, isso é particularmente importante de ser levado em consideração quando falamos em comércio eletrônico, porque são as razões pelas quais estamos trabalhando sobre este tema na OMC. Outra coisa bem importante de lembrar é que os acordos da OMC abrangem três áreas gerais e nelas três existe um conteúdo importante de comércio e serviços. O comércio de bens, regido pelo Acordo Geral sobre Comércio de Mercadorias, o GATT. Outro é o comércio de serviços, regido pelo CAT, e o outro é a propriedade intelectual, ou temas relacionados ao comércio de propriedade intelectual, que é o acordo das APICs. Então, vamos falar um pouco do que é o comércio eletrônico. Claro que já temos falado, vocês têm falado nesses dias sobre este tema bastante. Mas é importante como isso é enquadrado dentro da OMC e a definição da OMC para comércio eletrônico. Depois vamos falar sobre as normas atuais da OMC e como elas impactam no comércio eletrônico ou abrangem certos aspectos do comércio eletrônico. Depois vamos ver as discussões atuais dentro deste tema de comércio eletrônico na OMC, divididas em dois braços principais: o programa de trabalho e a iniciativa conjunta sobre comércio eletrônico. E vamos ver os motivos dessa divisão também. O que é o comércio eletrônico?
é importante observar dentro da posição da OMC. Nós dividimos o comércio internacional em dois aspectos, comércio de serviços e de bens. Então, onde vamos enquadrar o comércio eletrônico? Isso ilustra um pouquinho a problemática do comércio eletrônico dentro da OMC. Dependendo de como seja abordado o comércio eletrônico, vai ser uma coisa diferente. Estes cientistas que vemos aqui, eles estão tentando observar o que tem na frente, mas eles têm os olhos cobertos, então não tem uma visão inteira. Para alguns é uma lança, para outros é um leque, para outros uma serpente, uma árvore, uma parede. E aquele que está pegando o rabo do elefante é uma corda. Então, este é o problema, porque dentro do tratamento de comércio eletrônico da OMC, às vezes a linha entre o que é um comércio de bens e um comércio de serviços dentro do comércio eletrônico é bastante difícil. Então, é difícil enquadrar dentro das diferentes normas que tem a OMC. Por isso, se observarmos a definição sobre comércio eletrônico no programa de trabalho sobre comércio eletrônico lançado em 98, vemos que a definição é muito ampla. Esta definição diz que o comércio eletrônico é a produção, distribuição, comercialização, venda ou entrega de bens e serviços por meios eletrônicos. Basicamente, está dizendo que abrange tanto o comércio de bens quanto de serviços. E não necessariamente é apenas o comércio realizado via, isto é, quando o produto per se é um produto eletrônico ou que está no espaço digital, mas também estamos falando de produtos físicos, desde que sua venda ou comercialização tenha sido feita por meios eletrônicos. Então, abrange praticamente todos os aspectos que nós conhecemos como comércio eletrônico. Por isso, às vezes, fica difícil enquadrar as diferentes vertentes do comércio eletrônico dentro das normas da OMC. Então, vamos ver o que são as normas da OMC atuais que podem se relacionar com o comércio eletrônico. Então, é importante manter essa divisão das diversas áreas de trabalho da OMC, primeiramente o comércio de bens, de serviços e as normas sobre propriedade intelectual. Quanto ao comércio de bens, que é coberto pelo GATT, e o que nós chamamos acordos do anexo 1A, que tem a ver com comércio de bens, antidumping, salvaguardas, medidas compensatórias, sanitárias, fitossanitárias, regras de origem, tudo o que tem a ver com o comércio de mercadorias. É importante observar que as normas realizadas quanto ao GATT e acordos do anexo 1 são tecnologicamente neutras, isto é, elas não são aplicadas de maneira diferente dependendo de como o bem é comercializado. Não, simplesmente são aplicadas ao bem sem importar como ele é comercializado, qual a tecnologia utilizada para comercializar esse bem. Portanto, é aplicado a todos os bens comercializados através do e-commerce, embora às vezes existam problemas de classificação tarifária. Não sei se tem aqui pessoas da alfândega, mas um dos temas sempre curioso é como você vai gravar na alfândega um software que vem num CD,
mesmo que o software não seja mais comercializado via CD, mas ainda temos alguns. E na alfândega, o que está sendo gravando o CD como tal, mas não o conteúdo. Vamos ver que isso também tem implicações quando a gente fala em moratória. Outro aspecto já tratado é precisamente a moratória de direitos de alfândega às transmissões eletrônicas. Eu quero ser preciso neste tema. A moratória não abrange todos os bens, mas apenas aqueles comercializados de maneira eletrônica. Isto é, se você comprar uma coisa pela Amazon, e esse for um bem físico, vai chegar via DHL ou FedEx ou Mercado Livre, os correios levam à sua casa. Quando esse bem atravessar a fronteira, se for um comércio transfronteiriço, claro, deveria pagar tarifas. Bom, isso no geral, né? A possibilidade de cobrar direitos de alfândega. O outro acordo principal, que abrange a parte de comércio eletrônico, é o comércio de serviços, sobre o comércio de serviços. Uma questão que é importante lembrar é que o acordo de serviços também é, como já disse, tecnologicamente neutro, quer dizer que é coberto o fornecimento do serviço sem importar como está sendo fornecido. E também nisso está envolvido o modo de fornecimento. Temos que, então, no comércio de serviços, os serviços são classificados em 4 modos de fornecimento: o comércio transfronteiriço, quando a pessoa se desloca fisicamente para consumir o serviço em outro país. Outra é presença comercial, quando a empresa se estabelece dentro do país para fornecer esse serviço, e a outra é a entrada temporária de pessoas físicas para o fornecimento do serviço. Mas, como disse, o acordo de serviços é neutro quanto a que se esse serviço está sendo fornecido por meio eletrônico ou não. E, portanto, se existir um compromisso nos schedules do país onde são colhidos seus compromissos quanto à liberalização do comércio de um serviço sob qualquer um dos 4 modos de fornecimento, não interessa como está sendo fornecido o serviço, se for por correio eletrônico, por e-mail ou por um meio físico. E, portanto, vamos ver que isso também gerou certa jurisprudência quanto ao que se entende por essa neutralidade tecnológica. Também é importante salientar que o anexo de telecomunicações é aplicado a questões de acesso e uso da internet. E, por último,
quanto ao acordo do APIX, os padrões de proteção são aplicados aos produtos e atividades comerciais online. Quer dizer que a propriedade intelectual, ou seja, ela continua sendo protegida sem importar como é que está sendo distribuída essa propriedade intelectual. E também o princípio de não discriminação garante que qualquer benefício dado a algum outro membro também deve abranger os outros membros na OMC. Bom, como já disse, tivemos vários casos dentro da OMC, nos quais o tema de comércio eletrônico foi o centro da questão que está sendo examinada pelos painéis do anterior governo de operação. Isso acontece no caso de China, da China, audiovisuais, China, serviços de pagamento eletrônico, Estados Unidos, jogos de azar, México, telecomunicações. O fornecimento de serviços sob modo 1 inclui todos os meios, inclusive os eletrônicos. Como aconteceu com a China ou Estados Unidos, eles fizeram um compromisso no qual liberalizavam o comércio, no caso da China, de audiovisuais em seu território, e eles, nesse momento, imaginavam que isso tudo era uma espécie de uma loja de discos onde estavam de maneira física, e não colocaram a possibilidade de que fossem descarregados da internet. O mesmo acontece quando nós falamos dos jogos de azar. Estados Unidos negociou seu compromisso de manter no início dos 90, finais dos anos 80, os Estados Unidos ainda não se enxergava a possibilidade de ter apostas ou jogos de azar via internet. E eles tiveram esse compromisso de estarem abertos ao fornecimento transfronteiriço de jogos de azar. E, bom, isso obviamente depois provocou um problema, porque em certas ilhas do Caribe, como Antigua e Barbuda, começaram a prestar esses serviços por fora do território dos Estados Unidos, e isso fugia à regulação interna que tinha os Estados Unidos sobre aquela matéria. Como disse, o que devemos reter desses casos é que, se você faz um compromisso, esse compromisso é neutro do meio no qual está sendo fornecido o serviço. Vamos, então, ao tema das discussões atuais na OMC, e, como já disse, está bifurcado em dois ramos. Um é de trabalho, programa de trabalho, e outro é declaração conjunta. O programa de trabalho foi adotado em 98 e é um programa de trabalho no nível multilateral de todos os membros da OMC, e são discussões exploratórias. E é daí que surge um pouco o problema que existe e que teve como consequência a necessidade ou desejo de alguns membros de lançar outro fórum de discussão chamado Declaração Conjunta sobre o Comércio, ou a iniciativa da Declaração Conjunta sobre o Comércio Eletrônico, que é lançada em 2017 em Buenos Aires,
Tem 90 membros atualmente, não é uma discussão multilateral, mas plurilateral, e tem como objetivo negociar regras sobre comércio eletrônico. Vamos, então, examinar, em primeiro lugar, o programa de trabalho, como já disse, que foi lançado em 98, durante a primeira conferência ministerial da OMC, na qual estávamos celebrando 50 anos do Sistema Multilateral de Comércio. E essa declaração ministerial de 98 lança dois tópicos importantes. Primeiro, o mandato para um programa de trabalho, e o segundo, que impõe uma moratória e a imposição de direitos de alfândega às transmissões eletrônicas. Como já disse, o programa de trabalho foi adotado pelo Conselho Geral em 98 e tem como objetivo examinar essas três questões: a relação entre o comércio eletrônico e os acordos da OMC, que, como já vimos, isso foi realizado em grande parte nos diferentes órgãos, que depois veremos quais são, depois a consideração das necessidades dos países em desenvolvimento e o exame das questões relacionadas com a moratória. E dentro desse programa de trabalho, foi mandado para 4 órgãos da OMC, que são Conselho do Comércio de Serviços, Conselho de Comércio de Mercadorias, Conselho dos ADPIC e o Comitê de Comércio e Desenvolvimento. Por quê? Bom, porque basicamente eles são os órgãos principais da OMC que gerenciam o tema quanto às três eixos principais do que se poderia, das normas que poderiam afetar o comércio eletrônico, e também, como está o mandato de examinar as questões relativas ao desenvolvimento, o Comitê de Desenvolvimento também recebeu esse mandato. Bom, desde 98 houve bastante trabalho, mas o trabalho esteve feito de forma exploratória, não é um mandato que leve à formulação de normas que sejam exigíveis dentro da OMC, a não ser essa moratória sobre os direitos de alfândega nas transmissões eletrônicas, que foi se renovando periodicamente nas diferentes conferências ministeriais. Por que foi se renovando? Porque a cada vez que é tomada uma decisão, ela é temporária, ou seja, que tem uma duração específica. É por isso que devem ser revisadas, e as discussões envolvem, por exemplo, essa moratória para poder ser permanente, ter caráter permanente. E o que se fala ao redor do tema da moratória? Em primeiro lugar, definir o que são as transmissões eletrônicas, o que está abrangido especificamente. Isso tem a ver com o escopo da moratória, ou seja, vamos ver isso na posição bem interessante da Argentina sobre esse aspecto. Se a moratória abrange apenas a transmissão de dados como tais, ou se a moratória também cobre o conteúdo, o que está por trás dessa transmissão digital. E também outras questões que são importantes e que foram discutidas no âmbito da moratória, que são a repercussão que ela possa ter sobre a arrecadação de renda para os países, particularmente em desenvolvimento, um espaço de políticas ou possibilidades para os países em desenvolvimento, para aplicar normas diferentes, com um tratamento especial diferenciado, e a questão
da viabilidade técnica. Acho que no início, quando foi lançada a moratória, um dos motivos principais foi o tema da viabilidade técnica, porque nessa altura não existia a possibilidade técnica de estar gravando as transmissões eletrônicas. E a outra é o custo-benefício de impor esses direitos de alfândega, se verdadeiramente é benéfico para o país que os impõe, impô-los, ou seria mais benéfico ter um comércio livre sobre a transmissão de certos bens por via eletrônica, devido ao que isso poderia representar quanto à difusão de tecnologia. Bom, há outros temas, outros assuntos, consumidor online, a brecha digital entre países em desenvolvimento e os desenvolvidos, os marcos jurídicos e regulamentares, a facilitação do comércio digital e facilitação das transações eletrônicas, a industrialização digital e a transferência de tecnologia. E atualmente um assunto que está sendo levado à tona por certos membros, que é a promoção da competência, da concorrência nos mercados digitais. Empresas como Google, Meta, sobre certos setores do mercado de comércio eletrônico. Também, bom, então, atualmente estamos num processo de preparação para a Conferência Ministerial de Abu Dhabi, que será feita em fevereiro do ano próximo. E os temas que estão sendo tratados são uma abordagem à questão do desenvolvimento e atender às preocupações do desenvolvimento e a questão de adiar essa moratória, ou se ela vai ser temporária ou definitiva, e algumas recomendações para trabalhos futuros. Um dos temas que está surgindo é isso dos mercados digitais, que poderiam dar lugar a uma troca de experiências no âmbito desse programa de trabalho. Raul, perdão, temos só 2 ou 3 minutos apenas. Acabo com o tema da iniciativa. Os antecedentes são, como eu disse, o problema colocado em 2017 de que muitos países queriam lançar negociações ou ter a possibilidade de estabelecer com algumas normas multilaterais, e havia algumas como a Índia, e outros diziam que isto não podia ser levado para a adoção de normas. É por isso que um número de países ficaram de acordo e lançaram essa declaração conjunta sobre o comércio eletrônico, que tem como objetivo, sim, negociar normas que regulem o comércio eletrônico. E atualmente temos um contexto de negociação que foi revisto em agosto de 2023 e se espera o que estão aspirando os países dentro dessa iniciativa, ter uma conclusão para o final desse ano, ou seja, a Índia tem a conferência ministerial e o que vai ser tratado em Abu Dhabi. Aqui estão todos os temas que são considerados como já estão
não sendo discutidos porque já estão bastante maduros. As transações eletrônicas, autenticação eletrônica e assinaturas eletrônicas, contratos eletrônicos, faturamento eletrônico, comércio sem papel e também o guichê único. Depois também outros que não é que estejam totalmente fechados, mas não estão sendo sujeitos à discussão ativa, porque já está maduro, embora persistam alguns temas que precisam de esclarecimento. Acesso à internet, proteção dos consumidores, cibersegurança e transparência. Os assuntos atualmente discutidos, isto é, aqueles que foram mais difíceis de que se atingisse algum tipo de acordo. Os direitos de aduana sobre transmissões eletrônicas, que tem a ver atualmente com a moratória, privacidade, o código-fonte, produtos que utilizam criptografia, telecomunicações, fluxo e localização de dados, e algumas questões horizontais, desenvolvimento, exceções, e como vai se inscrever esse acordo dentro do contexto da normativa da OMC, para se beneficiar também dos 3 pilares, isto é, a administração do acordo por parte da Secretaria e também a parte de solução de diferenças. Para finalizar, basicamente, uma notícia que nós temos muito recente é que os Estados Unidos acaba agora de mudar a sua posição, mudou bastante, como fluxo e localização de dados, código-fonte. Antigamente tinha uma posição bastante liberal e atualmente dizem que não tem mais essa posição, mas estão querendo ver ou usar um tempo para analisar os temas que têm a ver com o impacto possível sobre a industrialização ou desenvolvimento dessas tecnologias, de qualquer norma que pudesse ser proposta neste tema. Então, resumindo e para finalizar, temos atualmente 2 discussões: o programa de trabalho, que nos leva a normas e que também abrange a moratória. E, em nível plurilateral, temos as discussões sobre comércio eletrônico, de JSI, cujo objetivo é chegar à norma. Vamos passar a palavra para Estefania Dona, que vai continuar com este mesmo tema. Vou apresentar brevemente a Estefania. Ela é formada em Relações Internacionais pela Universidade de Belgrano, na Argentina, é funcionária diplomática na Chancelaria Argentina. Atualmente trabalha na Direção Nacional de Negociações Econômicas Multilaterais. Ela foi cônsula adjunta no Consulado Geral e Centro de Promoção Argentina em Nova York entre 2018 e 2023. E anteriormente, foi responsável pelos temas de agenda com o Brasil na direção da América do Sul da Chancelaria e entrou para o Instituto de Serviço Exterior da Nação em 2012. Estefania tem a palavra. Muito obrigada, Verônica. Obrigada a todos os organizadores por este espaço de debate e reflexão e também aos participantes aqui presentes. Eu vou apresentar uma perspectiva da Argentina sobre o que o Raul já... Ao longo deste seminário, já deve ter se falado sobre a relevância do comércio eletrônico nos últimos anos.
A Argentina não é uma exceção, esta é uma tendência muito profunda e vemos um crescimento sustentado em milhões de produtos vendidos através de plataformas de e-commerce, 100 milhões em 2017, 120 em 2018, e vemos que o crescimento é mais importante em 2020 e 2021 como consequência da pandemia e da necessidade de comprar bens e serviços através de plataformas para evitar a presença. Em 2023, durante o primeiro semestre, aumentou 12% em milhões de produtos vendidos. Estes são dados da Câmara Argentina de Comércio Eletrônico. E nesse período, 8% de argentinos entraram pela primeira vez a plataformas de e-commerce para fazer alguma transação ou de maneira exploratória. É um número importante, como podemos ver. Apesar de que esta seja uma tendência global e que na Argentina podemos observar de maneira consistente, também temos que considerar que o nosso país tem uma série de recursos que aprofundam a tendência. De um lado, recursos humanos bem treinados, né, altamente treinados, acesso à internet, que neste momento é de aproximadamente 92% da população, em 2018 era de 80%. O crescimento é importante. O acesso se dá de duas maneiras, através de telefones celulares, 89% da população argentina tem acesso a eles, e através de computadores, 62, pouco mais de 62% das pessoas têm acesso a um computador. E também podemos mencionar a proliferação de carteiras eletrônicas e o aumento da inclusão financeira através delas. A partir disso, vemos que a Argentina se transforma num player importante na região. E há alguns estudos que mencionam que o comércio eletrônico pode passar de 19 mil bilhões de dólares em 2022 a 41 mil em 2026, atrás do México e do Brasil, nos tornando atores de relevância na região. A partir disso, seguinte. A partir disso, podemos reconhecer a importância deste tema para a chancelaria, neste caso. E é tratado a partir de diferentes áreas, que são divididas por tema e âmbito de negociação. Algumas áreas orientadas, já ouvimos os colegas ontem, áreas orientadas para os acordos de comércio eletrônico dentro do Mercosul. Outra área é orientada para a negociação dos acordos dentro do bloco Mercosul com outros atores, e eu trabalho na Direção Nacional de Negociações Econômicas Multilaterais, onde trabalhamos na negociação de acordos no contexto da OMC, no meu caso. O nosso pé na Genebra, quem negocia permanentemente nas reuniões de cada mês sobre acordos atuais que Raul mencionou, temos a missão permanente da República Argentina diante de órgãos internacionais na Genebra, que participa ativamente, tudo com base nas contribuições da chancelaria e de órgãos locais competentes, que vou mencionar em breve. Como já falou Raul, neste momento, na OMC está se trabalhando o Programa de Trabalho sobre Comércio Eletrônico de 98, Iniciativa Conjunta sobre Comércio Eletrônico de 2017. Quanto ao Programa de Trabalho, temos a segunda Conferência Ministerial da OMC, a partir da Declaração de Comércio Eletrônico, que determina a criação do Programa de Trabalho de Comércio Eletrônico. Isso no âmbito multilateral, quer dizer que participam os 104 membros da OMC. É um espaço amplo de discussão. O problema é que, durante vários anos, a negociação nesse âmbito ficou parada, não foi dinâmica, e isso levou a que os membros
se unissem de maneira plurilateral. Até o momento, 90 membros lançaram iniciativa conjunta, lançada pela Austrália, o Japão e a Singapura, que se reúnem a cada mês para discutir temas sobre comércio eletrônico. O programa de trabalho, embora estivesse parado durante muito tempo, foi revitalizado na 12ª Conferência Ministerial, com reuniões periódicas, onde se tratam temas muito importantes, porque eles são novos e impactam no âmbito internacional e local, como o Raul já falou. O tema da concorrência é um tema que está começando a ser discutido agora. O gap digital e direitos aduaneiros, já discutidos a partir da sua criação, e tudo isso foi tomado no marco da iniciativa conjunta para ser discutido em nível plurilateral. Quanto à iniciativa conjunta, eu vou falar mais sobre isso, porque está sendo trabalhado atualmente. São discutidos cada um dos capítulos num eventual acordo em pequenos grupos. A cada mês, se reúnem pequenos grupos para discutir sobre uma temática em particular. Aqui temos alguns temas, nota fiscal eletrônica, assinatura eletrônica, cibersegurança, entre outros. São reuniões de clusters, várias reuniões ao longo de vários dias, onde os textos são depurados para atingir um eventual acordo, porque a intenção é conseguir um documento fechado até final do ano. Por isso, há um trabalho muito intenso. A última reunião foi há uma semana e se espera ter novas reuniões em novembro. Os assuntos são tão técnicos, na verdade, são divididos em diferentes órgãos locais, que são pedidos para analisarem qual a temática, qual a posição argentina. Tentamos um diálogo para ter os insumos que vão fazer com que a delegação argentina atinja um texto benéfico para o nosso país. Temos a Secretaria de Inovação Pública, a AFIP, que é a Receita Federal, a Agência, a Informação Pública, a ENACOM, a Secretaria de Indústria e Desenvolvimento Produtivo e outras áreas envolvidas. Agora estamos começando a discutir os pagamentos eletrônicos, também o Banco Central e outros órgãos participam, então. Mas como esses são assuntos tão técnicos, devem ser tratados a partir dos órgãos competentes nesses assuntos. Algumas áreas sobre as quais foram atingidos acordos são os textos depurados, que Raul já mencionou, são comércio sem papel, isto é, o que me interessa salientar é que, apesar que esses textos estejam sendo depurados e, eventualmente, se for possível, vai se atingir um acordo até final do ano, a Argentina já toma muitas dessas discussões nas suas normas locais. Comércio sem papel, estamos tendendo para isso. Já existe a possibilidade de trocar certificados sanitários e fitossanitários com alguns países, por exemplo, com os Estados Unidos. Estamos em processo de digitalização da troca de documentação com outros países, por exemplo, com o bloco da União Europeia, que tem a ver com assinatura e autenticação eletrônica. Na Argentina temos uma lei sobre o decreto que dá a mesma validade legal à assinatura eletrônica, aquela que tem a assinatura holográfica, e isso é tomado nas normas locais. Contratos eletrônicos, também o nosso Código Civil e Comercial contempla a possibilidade de celebrar contratos à distância, entre os quais se contempla também a possibilidade de fazer de maneira eletrônica, isso é, não restar validade jurídica nem efeitos legais a um contrato apenas por ter sido feito de maneira eletrônica. Acesso aberto à internet, sabemos que não existem bloqueios da Argentina para ter acesso a qualquer aplicativo
ou web. E o que tem a ver com o guichê único, que na Argentina é de comércio eletrônico, esse tema será retomado para tentar facilitar o intercâmbio de documentação para importação de bens e exportação de bens e serviços. Isso também está sendo alimentado constantemente e o mais importante é atingir a interoperabilidade. Esse é o caminho extenso, mas estamos nesse sentido. Temas debatidos. Depois vou falar dos direitos aduaneiros, mas eu primeiro quero esclarecer ou mencionar o que o Raul já falou. O código-fonte, criptografia, são assuntos muito delicados. Nesse sentido, eu retomo a notícia de que os Estados Unidos retiraram a sua proposta quanto a código-fonte, transferência de dados e localização de servidores. Isso tem a ver com uma revisão interna que os Estados Unidos está fazendo quanto a essa temática. E uma coisa nova, eu acho que é importante salientar, porque a questão da concorrência, a regulação da concorrência quanto ao comércio eletrônico, plataformas eletrônicas, esse é um tema que também está sendo discutido ao interior dos Estados Unidos. Temos um processo contra a Google há pouco tempo que está em processo, mas nesses dias tivemos novidades sobre esse tema. Qual vai ser a aproximação, principalmente dos países desenvolvidos, com relação a direitos alfandegários? Esse é um tema complexo, porque não há uma definição do que é que vai incluir e vão se impor direitos alfandegários sobre as transações. Isso vai ser renovado, como se fez a cada 2 anos. Nesse caso, a data cairia se não houver um acordo em março de 2024. Vai ser feito de maneira permanente, o que vai incluir o conteúdo das transmissões eletrônicas. Isso também foi comentado pelos colegas ontem. Alguém falou em particular dessa questão. O que se inclui dentro do que são as transmissões eletrônicas? Qual o conteúdo, a impressora, o conteúdo da impressora 3D? Qual é o conteúdo? Não está bem definido. Então, o que está acontecendo na prática, desde que iniciou a moratória, desde 98 até o momento, é que vem se renovando de conferência em conferência, mas ninguém não sabe às claras o que inclui. Por esse motivo, cada um faz o que quiser. Nós, defendemos uma posição na qual consideramos que a moratória está em vigor, mas é aplicada só ao que é eletrônico, não aos conteúdos. A União Europeia, os Estados Unidos e outros pensam que a moratória também aplica o conteúdo das transações econômicas. Então, essa é uma discussão que se dá no quadro de diferentes posições. De um lado, os países em desenvolvimento se perguntam quais são as consequências de aplicar essa moratória e se ela é extensiva ao conteúdo das transmissões. Há diferentes estudos, também depende da medição, como é que são mensuradas. Há algumas organizações, a OMC e a UTA, que fazem estudos que lançam resultados diferentes entre o que se podia considerar como efeitos de manter a moratória, torná-la permanente para os países em desenvolvimento. Qual o custo para um país de não aplicar os direitos tarifários? A UNTA fez uma estimativa que pode ser considerada como de 8 bilhões de dólares, que para a OMC é muito mais baixo e se compensa com a possibilidade de aplicar impostos internos, que não é proibido pela moratória, pode trazer o comércio a partir dos direitos alfandegários. É uma discussão que está presente, sem resolução,
E a iniciativa conjunta o que faz é retomar esse tema dentro do âmbito multilateral e discutir se vai ser incorporada essa questão de forma permanente e qual será a alternativa que esteja em primeiro lugar. Ainda não foi resolvida, continuamos nos reunindo e temos que esperar qual o resultado. E vamos ver o que acontece para o final do ano e também o programa de trabalho. A que resultado chegamos para a próxima conferência ministerial? Outra questão importante é a incorporação da dimensão do desenvolvimento. No caso da Argentina, o que tentamos fazer, principalmente porque o tema do desenvolvimento tem um pequeno grupo de discussão que é novo, onde se debate, se discute qual a flexibilidade que vai se dar a países em desenvolvimento e menos adiantados para poder incorporar o que for acordado nesse documento. A Argentina tenta conseguir a maior flexibilidade possível para poder conseguir que os quadros jurídicos dos países menos adiantados e países em desenvolvimento possam se adaptar ao acordo ao qual chegarem. Isso envolve uma dimensão temporária que nós pensamos que não é estática, não precisa de um âmbito de flexibilidade que possa ver as particularidades de cada um dos estados e considera que o desenvolvimento também deve contemplar a brecha digital, tentar diminuí-la e favorecer a transferência digital e a criação de capacidades, a cooperação entre os membros. Isso é algo que pensamos que é necessário manter nos acordos. Como conclusão, a importância de contar com um marco, com um quadro normativo comum é muito importante o que se está conseguindo com a iniciativa conjunta, a discussão é muito rica, é mantida mês a mês, a expectativa de chegar a um acordo, o melhor seria poder achar no âmbito multilateral e poder levá-lo a um âmbito de política que seja sensível a todos os membros da OMC, mas é difícil regular o comércio eletrônico e os quadros regulatórios locais ainda não colhem todas as questões relativas ao comércio eletrônico. Ter um quadro relativo comum também acaba sendo um guarda-chuva para ir podendo adaptar a normativa e chegar a alguma coisa coerente, unificada, principalmente nas dimensões todas que abrangem o comércio eletrônico. O objetivo é alcançar acordos que facilitem o crescimento do comércio eletrônico em termos benéficos para os Estados-membros, e nós estamos tentando que seja benéfico para a Argentina, que facilite a cooperação, a criação de capacidades, a transmissão de tecnologia e que considere as particularidades dos estados que fazem parte do acordo. Nesse sentido, a incorporação da visão do desenvolvimento como dimensão transversal, que não só deve abranger o capítulo de desenvolvimento da iniciativa conjunta, mas que atravessa todas as temáticas que estão sendo discutidas e é muito importante que se considerem. Chego até aqui, sei que faltam 2 expositores. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, diz Verônica. Obrigada a você, Stefania. Sim, temos mais 2 intervenções ainda. Agora vai fazer a sua apresentação Maria Florência Rovere, que é advogada especialista em normas jurídicas da Universidade de Buenos Aires e especialista em guichê única com credenciamento na ONU. E também é chefa do Departamento PUCE da Direção-Geral de Alfândegas. Tem a palavra, Florência. Obrigado, Verônica, e a todos os organizadores
e todos os expositores que me antecederam com suas exposições tão interessantes. Eu vou, enquanto isso, vou falando e aproveitando esse espaço. Agora se pode ver melhor? Perfeito. Quero mostrar a tarefa desde a Direção-Geral de Alfândegas e de Engenharia de Processos Alfandegários, que é o âmbito onde estamos encarando o tema através de um grupo. Se perguntasse aos presentes qual o papel da alfândega para poder falar em governança, certamente estou certa de que falaríamos, pelo menos, dessas missões, que é a luta contra a falta de cumprimento legal, e um tema importante para o comércio eletrônico, em particular, pela ausência dela e dos métodos de medição, arrecadação de renda, essa possibilidade de cobrar essas transações, questões de segurança e proteção da sociedade, etc. Como disse Francisco muito bem, a verdade é que o comércio eletrônico irrompe e, como sempre, as regulações vão por trás dos fatos, e a característica desse fenômeno é a velocidade em que vão se desenvolvendo as inovações e incorporação de novos interlocutores. Mas, seguindo, e eu adorei o elefante do Raul, fazendo uma analogia, para a alfândega, o comércio eletrônico tem que ter um recorte da realidade, porque aí está a definição da OMC, que inclui desde o acesso à internet até a utilização dos meios eletrônicos para que haja uma troca de bens ou serviços que vão se traduzir num bem não eletrônico, que nesse caso, e em função do papel da alfândega e da OMA, vai para ou fronteiras, vai através das fronteiras. E o comércio eletrônico, falamos de comércio eletrônico transfronteiriço, e vamos dar essas características: o pedido, a venda, a comunicação e de corresponder o pagamento online, mas damos a entender que são todas as tecnologias que sejam por meios não físicos, que haja um envio transfronteiriço, ou seja, que passe por diferentes territórios alfandegários, que é a terminologia utilizada pela alfândega, e falamos em mercadorias tangíveis e fazemos um parêntese com a questão de serviços, depois vamos falar especificamente, e que estejam destinadas a um consumidor que pode ter ou não finalidade comercial. Parafraseando muito Héctor Juárez, que é um juiz do honorável tribunal e companheiro de alfândega, estaríamos perante uma compra-venda de mercadorias por um preço que se dá, e esse fenômeno é particular, entre comerciantes e consumidores, ou entre consumidores entre si, vão se excluir as transações que sejam entre empresas, porque geralmente é a quantidade de volume, e que residam em diferentes territórios alfandegários, e no caso da Argentina, com deslocamento dos produtos que poderão entrar ou sair por meios postais ou couriers. Com esse recorte, vamos excluir, pelo menos para o estudo de fenômenos que é feito pela alfândega, todos os que vêm pela mesma via, que podem vir via courier fundamentalmente, que podem ser doações, mudança, correspondência, etc. Acho que esse recorte faz com que o fenômeno do ponto de vista da dimensão alfandegária fica circunscrito a um lugar menor do que vocês estiveram falando. Para não me estender na apresentação, a ideia é mostrar que há uma revolução, como disse Estefania, uma evolução constante e a cada vez mais ampla da discussão desse assunto em todos os organismos internacionais, que, como disse Raul, começa em 98 e segue até hoje,
E para o que é a alfândega, remarcar isso, e sei que a Marcela vai falar sobre a alfândega e toda a questão das regulamentações para o comércio eletrônico e as próprias da OMA, como foram em 2018, a resolução Luxor, que dá início ao marco do comércio eletrônico, ao quadro regulativo. Também temos em 22, na época em que se encontrava, um grupo integrado por todas as partes, por novos atores como plataformas informáticas, também intermediários financeiros, dentro dessas discussões, e os docentes de universidades, um grupo amplo. E acho que é um bom exemplo, porque enriquece a palestra e as perspectivas para ir às iniciativas que tem a OMA em questões de governança com relação ao comércio eletrônico. O marco normativo teve, o quadro normativo teve como objetivo estabelecer normas globais, promover, para vai prever uma abordagem harmonizada, não só a respeito das questões de risco, mas questões relevantes de devolução, cooperação transfronteiriça, vai estabelecer um quadro normatizado para a troca antecipada de dados eletrônicos. Depois eu vou falar um pouco. E, fundamentalmente, pela experiência que temos dentro da OMA, esse trabalho de fortalecimento da cooperação, tanto das administrações alfandegárias quanto dos organismos públicos relevantes e outras partes interessadas. Insisto no tema dos novos sujeitos, como plataformas, intermediários financeiros, e daqui também a participação que tem o Departamento de Guichê Único, o estudo e seguimento disso. Como já disse, os princípios, o pacote de comércio eletrônico tem um quadro normativo, tem definições, tem especificações técnicas, onde se tem cada uma dessas normas ou padrões, modelos de negócios, porque apresenta essa particularidade, como dissemos, de que seja de comerciantes para consumidores ou consumidores entre si, há exemplos de países que implementaram e põem à disposição do resto dos membros da OMC estratégias de implementação, que é o que adotamos desde a alfândega, com diferentes planos de ação e documentos que fazem parte desse pacote, que falam de modelos de arrecadação, ações, responsabilidades de cada parte, questões de comércio transfronteiriço, com abordagem da arrecadação, que fazem parte de um pacote com outras iniciativas da OMA para comércio exterior. Bom, vou me deter no princípio 1, porque na aduana nós elaboramos uma norma com uma metodologia colaborativa, de acordo com o Acordo de Facilitação do Comércio, disponível a partir da CAPES dos Correios, para implementar os princípios e padrões para a troca antecipada de dados para o comércio de courier. Este princípio também estabelece ou recomenda a utilização do guichê único como ferramenta ou tecnologia para fortalecer a troca de informações entre todas as partes, entendendo que informação, nesse mundo onde há tantos dados e diversos, a captação precoce dessa informação é crucial, não só para facilitar, mas também realizar um controle. O segundo princípio, que fala em facilitação, quero salientar que na aduana já existem regimes simplificados para importação e exportação, e o programa de operador econômico autorizado que nós temos está em estudo a possibilidade de ampliar a denominação que dá facilidades
para a realização de trâmites aduaneiros e a simplificação para toda a operatória a certos atores. Com este novo estudo destes atores que surgem neste fenômeno de comércio eletrônico, os modelos de arrecadação, temos ou utilizamos um modelo de arrecadação para os couriers, para intermediários e de destinatário final, quando vem pelos correios. Nós também temos limiares de minimis para cada um dos regimes. Não vou falar muito sobre isto porque o tempo é curto. Acho que as perguntas posteriores serão mais importantes, mas nós temos estes limiares, mas o que a OMA adverte é o impacto que isto pode ter no comércio interno, ampliando esses limiares, permitindo entrada que possa gerar um impacto negativo na sociedade. Então, os estados deveriam prestar atenção a tudo isso. Quanto à proteção e cibersegurança, também aqui temos o guichê único como ferramenta efetiva, tanto para a criação de uma gestão de risco integrada entre todos os órgãos e a colaboração que o setor privado tem para gerar estes perfis de risco e permitir envios seguros com facilitação e poder detectar precocemente todos os envios de risco e gerar perfis de mercadoria, etc. As associações, este é um princípio que vemos com os mesmos títulos. A sensibilização, acho que este tipo de evento não só ajuda a todos que participamos do estudo ou da intervenção deste fenômeno, mas também para o público em geral. O que é importante é que o consumidor conheça e que obrigue a que os websites tenham todas as informações para ter uma compliance voluntária e efetiva do consumidor e que seja alertado sobre as mercadorias proibidas ou que não podem entrar sob os nossos regimes. O sétimo princípio aqui, já falaram sobre os métodos de medição. Quando iniciamos em 2019 com os estudos de comércio eletrônico, advertimos no nosso diagnóstico que não tínhamos uma forma para diferenciar qual comércio era eletrônico e qual não era eletrônico, embora pudéssemos diferenciar os regimes em que esses pacotes de baixo valor entravam e com alto risco. E isso é o fenômeno para a aduana. Na nossa iniciativa de resolução geral, oferecemos os dados para este mecanismo e sugerimos que seja referenciada a plataforma de maneira que no futuro possamos ter uma estatística das plataformas mais usadas e entrar em contato para cumprir este princípio de associação e sermos mais efetivos nessa cadeia de suprimento. Por último, o último princípio é explorar as novas tecnologias. Isso abre para a incorporação de métodos não intrusivos que facilitam o comércio, mas também avançar em outras tecnologias como inteligência artificial, machine learning ou qualquer outra tecnologia, IoT, qualquer outra tecnologia que no futuro traça benefícios para controle e facilitação. Estes são regimes na Argentina. Temos o regime que administra o Correio Argentino, que é o porta a porta, com certas especificações. Não é para pessoa jurídica, só para dar alguma característica geral. Depois temos os courier, que podem ter três regimes importantes: o simplificado, de pequenos envios, cuja particularidade é que não deve ter finalidade comercial, para diferenciá-lo do regime simplificado. E já se falou nestes eventos que existe um regime especial para pequenas e médias empresas com particularidades e benefícios na sua implementação. Por exemplo, um montante de utilização maior do que os outros regimes, e isso
significa um apoio do Estado para as pequenas e médias empresas, compreendendo que esse novo fenômeno de e-commerce é uma oportunidade para o crescimento. E para a exportação, embora não exista o regime simplificado genérico, temos o Exporta Simples, que também gera uma oportunidade para pequenas e médias empresas para utilizar uma via simplificada para a exportação. Isso é em termos gerais, só para que tenham uma ideia. Como já falei, na Direção-Geral de Aduanas temos grupo de interáreas, vemos a arrecadação de diferentes perspectivas. No nosso caso, a partir da reengenharia e guichê único. Nosso objetivo é colocar as autoridades, entendendo que a governança é fundamental para levar essas iniciativas que têm muitos anos já para sua implementação. Este marco de normas vai ser implementado gradativamente, por isso começamos com a troca antecipada de dados e estabelecer melhorias contínuas, porque também este é um fenômeno que precisa, isso já estava no marco de normas, precisa de ciclo de revisão contínua para ser melhorado. Foi muito rápido, mas fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Florência. Agradecemos a sua participação. Marcela Maron, está com a palavra. Brevemente, por favor. Então, por favor, retiramos a apresentação e quem quiser ligar a câmera para poder ver os rostos de todos vocês. Gostaria de que fosse como no WhatsApp, que a gente muda o tempo, né, em que houve a reprodução, mas não é possível. Como restam apenas 15 minutos, vou falar só uma coisa muito básica sobre a UPO, para depois passar para as perguntas e respostas, porque eu também tenho muitas perguntas, acho que isso vai ser o mais interessante. Em termos gerais, vamos dizer que a União Postal Universal é o órgão das Nações Unidas que reúne o setor postal no mundo. Em números, falamos de 192 países, 677 mil escritórios no mundo todo, 5,32 milhões de funcionários e uma média de 8,2 envios mensais. Os números são enormes. Podemos dizer que é a maior rede global do mundo, não tem outra, cuja finalidade, quando a UPO foi criada há 149 anos, sua finalidade é atingir a comunicação entre os povos, comunicação que passou de cartas até o correio das coisas de hoje. E esse correio das coisas, que é o comércio eletrônico, de uma parte nos dá a possibilidade de que todas as nossas regiões possam vender os produtos ao mundo, mas também os prós e contra que a segurança e outras questões fundamentais podem trazer e que tem a ver com o controle alfandegário. Nessa grande rede internacional, que é uma rede logística, existem sub-redes. Por exemplo, a União Europeia é uma sub-rede, Euromed é uma outra, o Mercosul, em papéis, é uma sub-rede, deveríamos levar isso até os fatos. Seria fantástico. O CAN, outra sub-rede, e também há sub-redes de produtos, o serviço courier, que só alguns países desses 192 oferecem, os serviços da Hala, por exemplo. Temos uma rede que abrange o território mundial e, por sua vez, sub-redes que operam dentro dessa rede de logística. Em primeiro lugar, acho que a palavra mais importante para definir agora é que é fundamental harmonizar o trabalho da UPO com a OMA e também com a OMC. A OMA e a UPO têm acordos de trabalho conjunto que são fundamentais, porque a alfândega é o principal ator dentro da rede de logística postal internacional. Não poderíamos agir se a OMA não existisse e também a outra não teria, não faria sentido. Quando falamos na OPO, ela só
focaliza o comércio eletrônico que definimos no primeiro dia, digital físico. O P físico, que é a segunda parte do comércio eletrônico transfronteiriço tem. No Congresso de Abidjan do ano passado, se estabeleceu a estratégia da UPO para os próximos 4 anos, e ela tem a ver com a digitalização dos serviços postais e o comércio eletrônico. Do meu ponto de vista, é nesse caso que pode haver contradições e preocupações, porque muitas vezes eu participei até meados desse ano e no ano passado da análise dos acordos da OMC do ponto de vista postal. E há certas questões que acho que são de risco e que vale a pena comentar, porque, por exemplo, hoje falaram sobre o acordo Mercosul-Singapura. Naquela hora eu dizia que Singapura, os Correios da Singapura têm uma particularidade muito especial, porque por trás dele está a Alibaba, que comprou um correio oficial. Então, são acordos potenciais que podem ser feitos entre Singapura e o Mercosul e que significam que uma plataforma internacional como a Alibaba poderia ter um acesso irrestrito a uma região onde também temos plataformas nacionais de cada país que poderiam ser impactadas. O mais importante que foi atingido na UPO nos últimos anos e com muito esforço foi o início do trabalho com o conceito de hipercolaboração. Operadores postais designados, que são os correios dos países, o setor postal ampliado, isto é, os outros operadores e aí jogadores ou players que podem ser plataformas, empresas privadas, sindicatos, dos trabalhadores do setor postal, alfândegas, e através disso poder definir que a operação postal internacional precisa de uma engrenagem muito delicada e trabalhada, porque é a soma de diferentes partes que devem ser cumpridas a partir do momento que uma pessoa num computador aperta um botão, escolhe um produto e quer que chegue na sua casa. A partir desse momento, até o produto chegar na sua casa, há um processo logístico que deve ser muito bem concatenado. Temos 10 minutos apenas, então vou pular o seguinte, e talvez amanhã possamos aproveitar na conclusão do evento, porque acho que tudo o que se falou foi muito robusto e com certeza devia haver perguntas dos participantes. Verônica, se você quiser, podemos passar para as perguntas e eu vou me comprometer a enviar para vocês uma apresentação com todos os assuntos da UPO para que vocês possam ver. Obrigada, Marcela. Abrimos então um espaço para responder perguntas. Se quiserem levantar a mão, estou vendo se no chat temos alguma pergunta. Se ficou alguma dúvida, podem compartilhar, abrir as câmeras. Raul, você queria dizer alguma coisa? Sim, queria fazer alguns comentários, principalmente uma das mensagens que vi da minha apresentação e também dos outros palestrantes, da importância de avaliar quais são os impactos de certas políticas que você possa ter sobre o comércio eletrônico na economia do país. Esse é um momento importante, por a questão da localização de dados que vemos, como dizíamos que os Estados Unidos estão avaliando a sua própria posição sobre o tema. E acho que é interessante analisar e também ver qual poderia ser o impacto de uma política de localização de dados
sobre a economia do país e o que você esteja tentando conseguir. Se vamos ao tema da localização de dados, temos que ver como poderia afetar isso as ferramentas que apoiam o comércio eletrônico, principalmente quanto à comercialização através de Google ou de outros mercados eletrônicos, como o Mercado Livre, e também a questão dos meios de pagamento. Em muitos casos, ter medidas sobre questões como localização de dados que sejam restritivas. Isso tem um custo no final para as empresas que estão outorgando ou dando esses serviços de apoio ao comércio eletrônico, que, afinal de contas, serão repercutidos no consumidor. Então, quando você tem, por exemplo, problemas de localização de dados que possam obrigar a um sistema de pagamento como PayPal, não sei qual seria o que mais estiver sendo utilizado no Mercosul, mas você diz, não, tem que estar os servidores todos localizados em países e não podem estar localizados em outros lugares. Isso talvez tenha um impacto na possibilidade custo do serviço que está oferecendo de pagamento eletrônico. E isso vai ter consequências no consumidor e nas empresas que estão tentando entrar no comércio eletrônico no país. E talvez possa chegar a ter algum impacto ambiental no futuro. Gracias, Raúl. Obrigado, Raul. Graciela Altruda. La mano levantada de Graciela. Vejo que está a mão levantada da Graciela. Obrigada. Não, a pergunta é para a Estefania. Aproveito que está o pessoal da alfândega e está Mara, com quem compartilhamos mesas de negociação. Recentemente discutimos um capítulo do e-commerce nas negociações do Mercosul e um dos temas em discussão era o da moratória. Deveríamos incluir nas transmissões eletrônicas o conteúdo. Nós estamos analisando internamente no Uruguai, sabemos que está sendo discutido o tema na OMC, mas de tudo quanto aprendemos nesse seminário e de várias apresentações que escutamos, dá a sensação de que basicamente as transações o seu conteúdo, em grande parte, se refere a tema de serviços. Então, a pergunta que eu faço à Argentina, à Estefania e o resto dos expositores é como que vocês veem que possam ser cobradas taxas a serviços onde, primeiro, é muito difícil controlar por parte das alfândegas e os serviços não tributam taxas. Então, para contribuir a essa discussão, a minha percepção, falo pessoalmente, não como país, se o que nós queremos é cautelar ou proteger algum tipo de iniciativa, não deveria ser através das taxas que teríamos que fazer, mas teria que ser através de outros impostos ou tributos internos, como requisito nacional ou requisito de desempenho, mas não visualizo o tema tarifário como tema a ser incluído. Não gera tantas dúvidas a respeito de que o conteúdo tenhamos que permitir que sejam tributadas taxas. Isso é para discutir, quero saber a opinião de vocês. Ante Estefanía.
Bem, Estefania, pode falar. Em realidade, esse não é um tema que seja levado pela chancelaria. O tema das taxas é avaliado. é, eu posso dizer como poderia ser a aplicação, posso falar sobre a aplicação de tarifas ao conteúdo das transmissões eletrônicas. É claro que a possibilidade da aplicação de impostos internos e outros existe, e é uma possibilidade de que tenha todos os estados de aplicar a moratória, incluindo o conteúdo, é uma ferramenta que todos temos, mas ao ser tão difícil de medir, de mensurar o que é o comércio de bens, ainda está em avaliação e vai ter que responder o organismo encarregado de fazer essa precisão. Eu queria adicionar. Obrigado, Graciela, pela pergunta e Estefania pela sua contribuição. Acho que é um debate que continua estando no nível OMC internamente em cada um dos países. Geraria uma discussão muito longa que poderíamos ter um seminário inteiro dedicado a esse tema. Simplesmente isso. Acho que continua em discussão e o debate está dentro da OMC. Obrigada. Quero fazer uma contribuição a partir da alfândega. Só uma apreciação, qualquer uma das decisões tomadas, a verdade é que, se quiserem cobrar essas tarifas a partir da alfândega, teriam que estar essas transmissões codificadas no sistema harmonizado para poder ser considerado minimamente mercadoria para a alfândega. Então, não é só a decisão, mas a incorporação de instrumentos para exercer o controle por parte da alfândega, e essa discussão também vai ter que ser dada no âmbito da OMC. Obrigado, Florência. Obrigado, Mara. Se me permitir, Verônica, um comentário. Obrigado às três. E justamente eu me referia a isso. Nós visualizamos uma dificuldade na sua implementação. É importante, nesses temas de negociação, considerar que em algum momento isso tem que ser aplicado e vai descer até as pessoas. E com o que vocês mencionaram, negociamos esses acordos para facilitar o comércio, ajudar as empresas, para que os consumidores tenham um melhor nível de vida. E é por isso que acho importante quais os instrumentos que temos para implementá-los, porque nós podemos dizer, sim, vou aplicar uma taxa aos conteúdos. Mas como é que vai fazer a alfândega depois? Não é o mesmo que, bem, temos normas de origem clara, nomenclatura clara, é muito mais automático, está muito mais padronizado. E aí é meu convite, daí surge meu convite à reflexão. Nós aqui também não resolvemos no Ministério da Fazenda, da Economia, mas acho que esses são os âmbitos onde começam essas reflexões e devemos, então, pensar um pouco na teoria e ver como ela é implementada. Essa era a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigada. Raul e Marcela, uma precisão importante é que a moratória abrange apenas os direitos de alfândega, que se há alguma imposição interior a esse bem ou serviço, ou o que for que estiver sendo transmitido de forma digital, não está coberto pela moratória e se pode gravar ou onerar. E quero agradecer os comentários da Graciela. A dificuldade técnica está lá, continua estando presente. Esse foi o motivo principal pelo qual foi lançada a moratória. E não vejo como é possível resolver isto. Há questões importantes
com o exemplo do elefante, vamos analisar, por exemplo, eu quero ver um filme hoje à noite, por exemplo. Que opções tenho? Vou e faço download do filme pela internet. Eu faço download, compro, faço download e ela está no meu computador. Aí eu acho que também existe um comércio eletrônico que é o comércio de um bem e a transmissão eletrônica, o conteúdo é o filme, tem os direitos de propriedade e devemos respeitar também os direitos de propriedade intelectual. Que possa ter esse filme, não posso estar distribuindo para todo mundo. Bom, agora, o que acontece depois se eu, em lugar de fazer download do filme, vejo por streaming, vou para Netflix e vejo por streaming? Aí não acho, não tenho a propriedade do filme. Eu vi o filme e não está no meu computador nem nada, e aí estamos falando mais de um comércio de serviços. Depois temos um tema diferente, mas uma oportunidade que me oferece Netflix é que eu pego o filme, gravo no meu tablet ou no meu iPad e posso ver, posso assistir quando viajo para algum lugar. Então, aí, o serviço que está oferecendo Netflix, eu, em realidade, não sei quais são os meus direitos de propriedade de fazer, de ter baixado esse filme. Aí, de novo, os temas que são muito complexos dentro do comércio eletrônico e os mesmos temas quanto ao que representaria isso quanto a um tema custo-benefício sobre o eh, gravar esse comércio eletrônico. Estefania dizia que havia posições encontradas entre a UPTA e a OMC, e também está há duas posições encontradas dentro da UPTA mesma, o tema da integração, países em desenvolvimento, que tem essa visão de que você poderia utilizar as coisas que você recebe e tentar fechar a brecha digital. Mas o problema que está das pessoas que estão trabalhando na área de comércio pensam que não vale a pena. O que se pode captar com isso não vão compensar com o custo que possa envolver isso a economia. Como eu digo, há posições que são até permeadas pela pessoa que realiza a análise. Gracias, Raúl. Obrigada, Raul. Temos o comentário da Marcela e depois Paola. Marcela, pode falar? Eu tinha algumas perguntas. Pensei que este era um bom ping-pong para conversar com aduanas e Florência sobre alguns assuntos, mas evidentemente hoje tudo está muito focalizado no comércio digital, isso que são serviços. Como amanhã vamos ter especialistas em aduana postal, tanto da Argentina quanto da Espanha,
Eu vou deixar as perguntas para o dia de amanhã e espero que todos os que participaram estejam presentes amanhã para continuar com esta discussão, não por defender a nossa posição, mas porque estou certa de que podemos ter um bom trabalho quanto ao Mercosul, tendo em conta a capilaridade de rede do setor postal, setor que deve atender a questões financeiras, ambientais. De repente, a gente pode trazer para a tona diferentes coisas, né? Porque, como dizia a Florência, por que não falamos em porta a porta de saída e ficamos apenas com porta a porta de entrada? Mas se você quiser, podemos deixar para amanhã. Gracias, Marcela. Paola. Obrigada, Marcela. Muchas Paola, gracias. muito No, solo para hacer obrigada. una reflexión Só en para torno a fazer esto uma de lo que se está reflexão comentando, em del torno alcance de la moratoria y de esta do posibilidad o no alcance de da aplicar moratória e a tarifas. Yo creo que más possibilidade de allá de aplicar ou todas las não discusiones, porque tarifas. estamos hablando de Eu bienes o acho que, para servicios, além da así se trata a discussão nivel de teórico se o falarmos de conceptual, bens ou más serviços, talvez allá de esse la seja um nível teoría, sí me teórico, parece que tenemos una realidad constatada y acho es que los sim que temos aranceles uma aplican a realidade tangibles já y a constatada, que intangibles as que pasan por tarifas una aduana aplicam en a un bens representativo, una tangíveis que representación passam por uma arancelaria. alfândega Entonces, e en tem esto, digo, sí un poco uma a la reflexión en línea con lo tarifa que decía aplicada. Graciela, Então, de, eu bueno, quero no generemos refletir discusiones en torno al comercio que quizás para não gerar dificulten discussões en em vez de torno dos facilitar comércios que temas que en talvez possam realidad son dificultar em lugar de tradicionales y ya están facilitar temas que abordados. são Entonces, tradicionais e já y foram sobre todo trabalhados. pensar en si es Especialmente posible pensar pensar en una se é escisión de possível lo que es la pensar numa transacción cisão y el entre uma contenido de la transferência transacción e o electrónica. conteúdo Pero dessa más allá transferência de entrar en eletrônica. esas discusiones ya Mas, mucho para más além de entrar teóricas, na vuelvo a discussão reiterar la teórica, idea de que eu si queremos reivindico a avanzar como ideia de que sociedad y podemos ser avanzar mais cuanto al simples e alcance esclarecer como me qual a parece que abrangência do la conceito, tangibilidad o no tendo em conta a en tangibilidade ou esto, en não ese desse bien, produto porque ou hoy mi desse bem, compañero que porque hablaba hoje anteriormente, o Raúl, hablaba de la colega película Raul como un falava bien, sobre o filme algunas como posiciones que se dicen que fosse es um un bem. servicio, pero esa ya Tem es una muitas discusión más posições que teórica. dizem que En esse é um cualquiera de las serviço, dos mas essa é uma escenarios, en discussão cualquiera de los dos teórica. escenarios, eso Em no pasa por qualquer una dos dois aduana y por cenários, lo isso não tanto no passa se le por uma podría aplicar una alfândega e, tarificación portanto, não arancelaria por poderia ser arancel. Entonces, classificado un poco para como para eh, reflexionar desde lo teórico y desde receber, lo conceptual y para desde lo ser práctico en las taxado, relaciones né? comerciales. Creo que esa Eu reflexión gostaria de hacia pensar atrás. mais nos problemas práticos das Gracias, transações Paola. comerciais. Obrigada, Paola. No veo más manos levantadas. Bom, não tendo En todo mais caso, No, Verónica, perguntas, puedo Raúl. hacer una Verônica, eu aclaración gostaria de para fazer lo que um dijo Sí, Paola, sí, que esclarecimento no claro. solamente comparto lo que sobre o ella que a dijo Paola falou. respecto a Não, que eu mínimamente tiene que concordo, estar en el né, sistema armonizado, minimamente sino o como dije harmonizar, o sistema anteriormente, la devia estar OMA ya harmonizado, mas, dio una como já falei, definición a y OMA por já eso digo que apresentou uma no es, definição no em necesariamente, por lo menos 2018 para la OMA, para la Organización para Mundial de a Aduanas y el Organização Comercio Mundial de Electrónico, tiene Aduanas, que ser entende o comércio eletrônico como se me mercaderías tangibles. Así tem que me que ser parece que mercadorias tangíveis. Então, mercaderías como, pero la posición me parece que la posición de la acho aduana que a posição da alfândega, desculpem, mas es clara a con ese tema. transmissão Nada dela más. está se cortando. Perdí un poco el audio. No sé si Eu es mi perdi o señal áudio. o... ¿Se escucha? Clara con este tema. Nada más. Yo tengo una ¿Se oye? pregunta para Florencia. Yo creo que, bueno, un punto Queria importante que perguntar ella para a tenía Florência, en um ponto su, importante en su sua presentación era la cuestión del de mínimos. apresentação Y era a questão yo, de o sea, mínimas. la lámina que vi de Florencia decía O de mínimos slide que eu vi actualmente dizia que de en mínimas Argentina era atualmente de na $3 Argentina mil era lo cual me de parece $3.000. bastante, Acho que é bastante generoso isso, pero que solo se aplicaba mas a era só los aplicado productos a que estaban siendo produtos importados por importados el correo argentino. pelos Eso es correios correcto, o puede argentinos. ser cualquier Isso otro é bem assim ou pode importador ser que qualquer outro también importador tiene acceso a que ese de tenha mínimos acesso a bastante esse generoso. de Y mínimos yo creo que bastante dentro de generoso. todas las E cuestiones eu que acho que tenemos dentro de todas as electrónicos questões de comércio que hemos hablado, si eletrônico, hay alguna que de es, que falamos, de nuevo, de accesible desde el punto de vista de se aduanas, alguma é la cual acessível do ponto de vista da puede ser alfândega, objeto
e que de possa ser acuerdos objeto de desde el punto de vista acordos regional regionais eventualmente multilateral e también, eventualmente de de multilaterais, minimis, ¿no? O sea, de e quizás isto de fijar minimis, niveles isto é, fixar de níveis de fuesen minimis armonizados a harmonizados nivel regional, por lo menos, y así facilitar un regionalmente poquito para facilitar el comercio para o los distintos comércio actores para os de la aduana. diferentes atores em aduanas ou alfândegas. Gracias, Raúl. Mira, Obrigada, Florencia, Raul. Não estou vendo a Florência. me parece que Acho Marcela. que Raúl, te puedo Marcela, contestar. Los Raul, eu 3.000 posso de responder. minimis es anual, Os 3.000 no de minimis por são compra, anuais, ¿eh? não por Y lo compra. hace, es anual. Y lo hace el correo argentino E é porque feito el pelos servicio Correios puerta a puerta, argentinos, porque mañana o lo vamos a serviço ver porque porta a tenemos porta, amanhã vamos está tratar Luis disso, presente, né? Luis Rodín, que es el Temos Luiz experto de aduana Brodin aqui postal, presente, que é pero especialista em aduana mañana postal. lo Amanhã vamos a ver vamos tratar concretamente. desse Tiene que tema ver utilizar mais la posibilidad concretamente. de Tem ese a ver com canal utilizar a postal dentro de la possibilidade de aduana. Yo sigo hablando a ver si desse aparece canal postal dentro da Florencia. Acá está aduana. Acá está Florencia bajo ¿Está? otro Aqui nombre. já chegou a Dale, Florência. dale. Desculpem. Bueno, te cubrí el bache nada más. No, aclaré que los $3.000 Eu de esclareci que minimis os 3 es mil dólares anual. de mínimos são anuais. É isso. Depende do regime, Depende. né? Mas a cota vai depender e também o número de envios possíveis, mas Eso se van a a poder definir. cota que a gente pode fazer ou receber, não, que podem ser recebidos. Há uma diferença quanto aos montantes quando a gente fala em importação. Por exemplo, no regime courier normal, falando em importação são $1.000, mas exportação 3.000. Com as especificidades para as pequenas e médias empresas, claro que são 3.000, mas devemos dizer que estamos falando de insumo, mercadoria necessária para a produção. Cada regime vai ter suas especificações para além do montante. E os Correios, $50, que tem um limite de 2 envios. Mas cada caso tem suas particularidades. $50 Para cada envío. para cada envio. Não, também existe essa diferença que foi muito importante, porque foi feita com base na experiência. Quando a gente fala em importação, fala por voo, mas quando falamos em exportação, falamos por envio ou por Wow, es destinatário. bastante complicado. É bem complicado, né? É sim complicado, porque são regimes, como qualquer outro de facilitação, podem ser desvirtuados com ¿Cómo hacen facilidade. Então, a precisão terminológica é importantíssima. Como vocês fazem bueno, administrar toda para esta administrar complejidad que tiene toda tantas essa flexibilidades complexidade que individuales tem tantas flexibilidades individuais, particulares, você fala num bueno, regime anual, es bastante complejo é para bem la aduana poder complexo administrar para a todo este tema, alfândega, ¿no? né, administrar tudo isso. Bom, acho que faz parte da discussão e deste grande encontro, né? As dificuldades que todos os órgãos de fronteira têm para esse controle, mas temos uma gestão de risco que tem essas particularidades, e como já falou a Marcela, quanto à UPO-OMA, que avançou muito, não só na parte da declaração, mas também na identificação desses desvios, e me parece que esse trabalho conjunto também traz exemplos e experiências para a detecção desse tipo de comércio não desejado, né? E medidas que podem ser assumidas ao longo da cadeia logística. Insistimos na integração e cooperação. Quanto mais órgãos de controle o setor privado e o governo geral tenham, acho que a gestão será mais importante e vamos poder facilitar, porque acho que o objetivo principal é facilitar o comércio legítimo e restringir ou limitar o comércio Luis, ilícito. lo veo con la mano levantada. Luiz Brodin levantou a sua mão. Sí, buen día Verónica, buen Bom día dia, Verônica. Bom dia a gusto. todos. Es la primera É um participación prazer, é a aquí, minha primeira gracias a la participação invitación, así aqui. que Agradeço o simplemente quería un convite. poco retomando Só lo que dijo queria Marcela,
retomar o que a Marcela falou, amanhã vamos fazer uma pequena apresentação com Cristina sobre o âmbito postal, e nesse sentido, eu queria deixar uma reflexão sobre por que não pensar num teste. Acho que Graciela Marcela já falou de iniciar um teste no Mercosul que realmente permita atingir o nosso objetivo, que é a implementação de um intercâmbio transfronteiriço, porque enquanto continuarmos discutindo as questões regulamentares, acho que as grandes empresas internacionais continuam e estão vendendo produtos na nossa região. Então, na verdade, se o que quisermos for reforçar a troca de mercadorias no Mercosul, temos que permitir que as exportações dos nossos países cheguem a serem importações nos países vizinhos. E talvez, então, deveríamos sonhar com um teste concreto de algum produto limitado por valor, por quantidade, por peso, definindo se é um consumidor final ou uma revenda no destino. Afinal, organizar no Mercosul alguma coisa que concretize o objetivo final do intercâmbio transfronteiriço. Mas amanhã vamos continuar falando sobre isso em maior detalhe, a partir do âmbito postal. Muito obrigado. Luis, por conectarse. Obrigada, Luiz, por se conectar hoje também. Então,